Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos estudar outro movimento especial no xadrez que chama roque. O que é o roque? O roque é uma jogada muito importante dentro do jogo de xadrez e só pode realizar uma única vez dentro da partida. Qual a vantagem do roque? O roque protege o rei e coloca a torre em jogo ao mesmo tempo. O que ele faz? É o único movimento no xadrez especial que ele movimenta duas peças ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ele protege o rei, ele traz a torre para o meio jogo, tá? Vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Eu vou explicar. Só que você tem o roque pequeno e o roque grande. O que acontece? Vamos analisar esse caso aqui. Se ele rocar para a esquerda, para cá, é o roque grande. Se você for ver aqui, ó, tem mais espaço aqui do que aqui. Tá? Então, se você rocar aqui, nesse caso, para a esquerda, é o roque grande. E se você rocar para a direita, aqui no caso das brancas, é o roque pequeno. Tá? Opa, ele já fez até, ó. Vamos voltar. Quais são as características dele? Agora, para poder fazer esse movimento especial, ele tem que fazer o quê? Ele tem alguns senões. Muito importantes. O rei e a torre não podem ter feito nenhum movimento. Nem o rei nem a torre, antes de rocar, não pode fazer movimento. A torre com a qual o rei fará o roque não pode ter feito nenhum movimento, os dois. Não poderá haver nenhuma peça entre o rei e a torre que irá rocar. Então aqui, ó, aqui não há nenhum movimento, nem na bolinha amarela com a torre, nem nas vermelhas do outro lado. Tá? Ele pode rocar se for a vez dele. Pelo menos por enquanto, até agora. O rei não pode estar em xeque. Tem alguma peça dando xeque do rei? Não tem. Não tem nenhuma peça atacando o rei no momento, botando o rei em perigo aqui. Não tem nenhuma peça, então não tem nenhuma. Então, por enquanto, ele preencheu tudo. Não poderá haver nenhuma peça inimiga atacando nenhuma casa pela qual o rei irá passar. Aqui já começou a aparecer o primeiro problema. Tem um bispo aqui que vai justamente atrapalhar o roque grande. Ou seja, tem uma peça aqui que vai atrapalhar, porque o rei vai vir duas para cá e a torre três para cá. Não pode fazer isso. Ele não pode fazer o roque, então. Então, no caso das brancas aqui, o roque grande está fora de questão. Por quê? Ele não preenche todos os requisitos. Mas é a vez dele ainda, ele não jogou. Então ele não podia ir para o roque grande. E para o roque pequeno, vamos lá. Para o roque pequeno, o rei não pode ter feito nenhum movimento. Então o rei e a torre H1 não fizeram nenhum movimento até agora. A torre também não pode ter feito nenhum movimento. Não poderá haver nenhuma peça entre o rei e a torre que irá rocar. Não tem nenhuma peça. E em F e G, as bolinhas amarelas, não tem nenhuma peça. Ok, ele preenche isso. Não pode estar em xeque. Ele não está em xeque, não tem nenhuma peça ameaçando ele diretamente. E não poderá haver nenhuma peça inimiga atacando nenhuma casa pela qual o rei irá passar. Não tem nenhuma peça atacando o rei. Então ele pode fazer o roque pequeno. Ele faz o quê? Você pega o rei para movimentar, o rei movimenta. Se você movimentar a torre, ele não vai fazer o roque, você vai perder o roque. Então sempre o rei se movimenta e a torre vai junto. Ó. Ele fez o movimento do roque. Vocês viram, ó, a peça estava exposta. Vocês viram, ó, o rei estava exposto ao ataque de outras peças, no meio do jogo, tudo. A hora que eu fiz o roque, ele fez o quê? Ele entrou na proteção, ele está protegido pela torre aqui, a torre começa para atacar o roque, o rei adversário.
Dá para você trazer a torre para essas casas daqui. Tá? Então você movimentou duas peças ao mesmo tempo. E foi uma ótima jogada. Depois vocês vão ver mais para frente que praticamente em todas as partidas as pessoas rocam. É muito raro não rocar. Tá? Esse é o rock pequeno. Ele conseguiu fazer. Agora vamos olhar o caso das negras. Vamos lá. O rei não pode ter feito nenhum movimento. O rei não fez nenhum movimento e a torre também não. E a torre também não fez nenhum movimento. Nenhum dos dois. Até aí tudo bem. Agora vamos a outra. Não poderá haver nenhuma peça entre o rei e a torre que irá rocar. Quer dizer, se você olhar, roque grande não vai dar, porque tem um cavalo e amarelo aqui no meio. Nesse instante não dá para rocar. Lógico que ele pode tirar o cavalo daí, mas nesse instante não dá para ele rocar. Agora vamos ver. Por enquanto, para o roque pequeno, que é o roque à direita ali do rei, pelo o roque pequeno, por enquanto, está dando tudo certo. O rei não pode estar em xeque, ele não está em xeque. Não tem nenhuma peça ameaçando ele diretamente. Não poderá haver nenhuma peça inimiga atacando nenhuma casa pelo qual o rei irá passar. E não vai conseguir fazer roque. Por quê? Tem um bispo que está aqui atacando essa casa aqui. Então ele não pode. Então as negras, nesse momento, não pode fazer nem o roque grande nem o roque pequeno. Agora a vez de jogar é de quem? Das negras. O que, que ele faz? Ele tira o cavalo dele aqui. Tá vendo o cavalo? Em L ele está ameaçando o bispo. Quer dizer, se o cara das brancas não tirar o bispo, o cavalo que captura em L captura o bispo. Daí vamos fazer de conta que o bispo volta aqui. Agora, vamos voltar à situação. De novo, a torre não pode ser feito nenhum movimento, então. Essa torre, o rei e a torre não fizeram nenhum movimento antes de rocar. Não poderá haver nenhuma peça. Não tem peça nenhuma para nenhum dos dois lados. Certo? Não tem. Passou também. O rei não pode estar em xeque. Verdade, o rei não está em xeque. Não tem nenhuma peça ameaçando ele diretamente. Não poderá haver nenhuma peça atacando nenhuma casa pelo qual o rei irá passar. E aqui não dá certo. Por quê? Se o cara no roque pequeno, olha esse bispo. Esse bispo está atacando a casa F8. A casa que o rei vai passar para ter o roque. Então, ele não pode ir para lá. Agora vamos olhar do outro lado. O rei não pode ter feito nenhum movimento, não fez. A torre com a qual se fará o roque não pode ter feito nenhum movimento, ela não fez. Não poderá haver nenhuma peça entre o rei e a torre que irá rocar. Não tem nenhuma peça, eu tirei o cavalo que estava. O rei não pode estar em xeque, não está em xeque, então eu posso capturar. Eu posso fazer o roque. E aqui, o que acontece? O rei vai andar 2 casas aqui e a torre vai andar 3. Vai cair aqui em D. Ele fez o roque grande. Então, acho que deu para entender o roque pequeno e o roque grande e o que impede de você fazer esse movimento, que é ótimo, que vocês viram, movimenta 2 peças. Ele traz a torre para o jogo e o rei está protegido aqui, ó. Você faz assim, o rei está protegido por esses 3 peões aqui, ó. Aqui também. Tá? Então, esse movimento é muito bom. É lógico que vai depender da situação. Tem vezes que nem faz rock na partida, que você não é obrigado a fazer. E você só pode fazer uma vez. Tá? Então é isso que eu queria passar para vocês sobre o rock. E a gente vai passar mais movimentos especiais. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Vamos curtir o vídeo quem gostou. Comentar, colocar o sininho, porque eu vou estar colocando vídeos com certa constância aqui, tá bom? Valeu, muito obrigado, pessoal.